Primeira de São Licenses, capítulo 3. Pelo que, não podendo mais suportar o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Pois quando estávamos ainda convosco, de antemão vos declarávamos que havíamos de padecer tribulações, como sucedeu, e vós o sabeis. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo sempre que nos tendes em afetuosa lembrança, anelando ver-nos assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Pois que a ação de graças podemos render a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Senhor, rogando incessantemente, de dia e de noite, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Ora, o próprio Deus e Pai nosso e o nosso Senhor Jesus Cristo nos abram o caminho até vós e o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco, para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Parágrafos longos do apóstolo Paulo, mas que expressam bem aquilo que é o seu sentir e muito a sua preocupação. Neste capítulo notamos muito a preocupação do apóstolo Paulo em relação a uma coisa. Não sei se os irmãos podem dizer neste momento, pela leitura que fizemos, qual a grande preocupação do apóstolo Paulo. Ela está aí bem patente. Qual a grande preocupação do apóstolo Paulo ao escrever esta carta e particularmente neste bloco do texto aqui? Se eles mantinham a fé. Exatamente. Se o tentador não tinha vindo e lhes tinha roubado essa fé. E se isso tivesse acontecido, Paulo sentia-se como tendo sido um trabalho em vão, trabalho inútil, trabalho inglório, não é? Essa era de facto a grande preocupação. E há vários versículos que mostram exatamente a grande preocupação do apóstolo em relação àquela fé que era necessário manter e até manter bem firme, bem vivo. Preocupação e alívio quando Timóteo trouxe a resposta. E basicamente é de facto isso. O versículo 1, em meu entender, reporta-se para um momento mais distante, mais passado, embora naturalmente não muito distante. O tempo em que o apóstolo Paulo passou por Tessalónica e o tempo em que escreve esta primeira carta não é assim uma distância muito grande. É um ano, talvez, não é isso. O que é certo é que Paulo tinha passado por lá e lá em Tessalónica, se os irmãos estão lembrados, e já vamos recordar isso textualmente, em Atos dos Apóstolos, Paulo sofreu perseguição. Ele pregou o Evangelho por alguns sábados, onde ele sempre ia, primeiramente às sinagogas, a vento, procurando alcançar primeiramente os judeus, porque ele sabia que a mensagem que ele tinha para anunciar aos judeus era uma mensagem que, de certo modo, eles poderiam aceitar porque estavam na expectativa da vinda do Messias. E a grande preocupação do apóstolo Paulo era essa, mostrar que Jesus era efetivamente quem? O Messias que tinha sido prometido e que eles aguardavam. Vamos ver em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos,
descrito por Lucas na sequência do seu Evangelho. Capítulo 17. E aqui podemos entender porque é que Paulo acabou por, tão repentinamente, isto digo eu entre aspas, deixar Tessalónica e ir para Atenas. Capítulo 17 do livro de Atos diz assim: Tendo passado por Anfipólis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras. E este discutiu com eles as Escrituras é aquilo que eu referi. Ele debateu, procurou demonstrar que Jesus era efetivamente o Messias anunciado pelos vários profetas, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. No grego, a palavra Cristo, Christos, tem o mesmo significado, pelo menos um significado semelhante a Messiah, no hebraico do Antigo Testamento. Messiah é Messias, mas também era o ungido. Cristo é Christos, o enviado, o ungido da parte de Deus. Então há aqui uma correlação entre Messiah, ou Messias, e o Cristo. O nome de Jesus, nós não vemos em qualquer anúncio dos anjos, seja qual for o Evangelho, o anjo dizer a Maria que o nome daquele bebé seria Cristo. Mas diz que é o quê? É Jesus. Depois fala também em Emanuel, Deus conosco, mas não fala em alguma circunstância em Cristo, certo? O nome que depois lhe é dado é Jesus Cristo. Melhor, Jesus o Cristo, dando a ideia de que então o Cristo era um nome que lhe era acrescentado, tipo, eu não quero usar essa expressão, porque não é exatamente isso, mas tipo alcunha, ou seja, era uma característica que ele iria ter. Não é? Então seria Jesus o Cristo, assim como também, se nos voltássemos para o Antigo Testamento, seria Jesus o Messias. Não é? A ideia é a mesma. Não era o nome próprio dele, mas era um nome que iria acrescentar-se uma característica específica. Neste caso, o enviado da parte de Deus. Verso 4. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. E este é um aspecto interessante, de facto, porque digamos, naquele processo ali, Paulo não pregou apenas nas sinagogas, mas também ele saía da sinagoga e cá fora ele continuava a dar testemunho, continuava a falar. E havia, naturalmente, discussão continuada cá fora. Era como se, meus irmãos, nós hoje, ao terminarmos o nosso culto, a nossa escola dominical, saíssemos e ali no passeio ficássemos em pequenos grupos a discutir aquilo que eu vos tinha dito. E uns concordavam, outros não, e os que iam passando iam ouvindo, iam-se, de certo modo, interessando também. E esses judeus tinham gentios, amigos, conhecidos, com quem também conversavam. E, portanto, gerava-se aí um círculo de discussão. E reparem, como foram 3 sábados, o que aconteceu é que isto foi objeto falatório durante a semana, na vizinhança, entre os amigos, etc. E, portanto, de sábado para sábado, o interesse foi aumentando. E a discussão, naturalmente, também alcançou outros, neste caso, gentios, e notem, até mulheres de posição. Estas mulheres de posição aqui seriam esposas de, ou até mulheres solteiras, mas vamos supor esposas de pessoas de algum relevo na cidade, não é? O verso 5. Mas os judeus, movidos de inveja, e este é um problema sério em qualquer lugar, e no caso concreto do Evangelho, quando há inveja, logo a seguir vem a mentira, vem a distorção,
aqueles que entretanto estão a chegar, nós estamos a considerar Atos, capítulo 17. E particularmente agora o versículo 5. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios. Ou seja, estes judeus, como não quiseram dar a cara, acabaram por provocar a arruaça. Os irmãos imaginem as manifestações de hoje, como são. Às vezes manifestações que são pacíficas, com toda a intenção pacifista dos seus organizadores, acabam por se tornar manifestações de confrontação com a própria polícia. Porquê? Porque há alguém que tem a particularidade de provocar distúrbios, lançar pedras, coquetéis molotov, seja aquilo que for, e provoca uma agitação, e aquilo que começou por ser uma manifestação pacífica com um determinado intuito, desvirtuou-se completamente e tornou-se, digamos, numa arruaça, não é? Os irmãos vejam, estes judeus, movidos de inveja, não conseguindo ter conversa para rebater aquilo que o apóstolo Paulo estava a ensinar, então, digamos, pagaram, contrataram alguns vadios, e eu nesta palavra vadio entendo mais a ideia de alguém que não se importa de provocar arruaça, porque esse é o dia-a-dia, anda na vadiagem, não é? E então, juntando o povo, diz aqui a Escritura, alvoroçaram a cidade. Alvoroçaram a cidade. E assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Quem é este Jason, já agora, muito rapidamente? Era um amigo de Paulo. Digamos, como que foi, eu vou-lhe chamar assim, durante aquelas semanas que Paulo esteve ali em Tessalónica, seria como que a hospedaria do apóstolo Paulo e dos seus amigos. Porque isto já era conhecido também, a questão é, onde é que Paulo estava a morar durante este tempo? E foram à casa de Jason, porque alguém lhes disse que eles estavam a morar lá, não é? Porém, não os achando, verso 6, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E esta expressão é muito interessante. Tem transtornado o mundo. Literalmente, meus irmãos, os irmãos sabem qual é a ideia que está associada com isso? Tem virado o mundo de pernas para o ar. Em matéria de religião, em matéria de evangelho. Porque o evangelho de Cristo é de facto revolucionário. Hoje, digamos, na nossa sociedade não tanto, não é? Porque já é conhecido, porque os valores estão aí, mas naquela altura, a confrontação com todos os deuses da mitologia, da idolatria grega, era de facto notório. E apresentar, em vez de todos esses deuses, toda essa panóplia de divindades, apresentar um só, e para mais um que não se vê, isto era revolucionário. Isto era inaceitável. Claro que isto não se vê propriamente em Tessalónica, mas vê-se em Atenas, para onde Paulo depois vai. E Paulo acaba por ficar chocado interiormente com toda aquela religiosidade dos atenienses, ao ponto de dizer que, digamos, havia deuses para tudo, inclusive até tinham lá um pedestal para colocar um Deus que eles não conheciam. Então era o pedestal para receber a estátua do Deus desconhecido. Não fosse haver outro Deus, para além de toda aquela panóplia de deuses que eles tinham, que pudesse sentir-se ofendido por não estar a ter um lugar de destaque em Atenas. Agora, meus irmãos, esta ideia de Atenas percorre o país. Portanto, a sociedade grega estava permeada desta ideia de muitos deuses, uma sociedade tremendamente politeísta, e vem Paulo anunciar que é um só Deus, e mais, que esse Deus se fez homem, que morreu e ressuscitou. Isto era uma ideia revolucionária naquele tempo. Isto provoca escândalo, naturalmente.
E podemos dizer daí que Lucas tenha usado esta expressão, estes que têm transtornado o mundo, virado o mundo ao avesso, em termos de ideias religiosas e de conceitos. Isto tem sido, de facto, uma revolução tremenda, não é? Os quais Jasão acolheu, e cá está, Jasão acolheu, ou seja, ele recebeu-os em sua casa, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei que é Jesus. Então, esta era outra achega também e outro motivo de acusação que faziam contra Paulo. Assim alvoroçaram a multidão e os magistrados da cidade que ouviram estas coisas. Receberam fiança. Bom, o que acontece? Verso 10. Em resultado disto, logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus, como era seu costume. Era lá que eles queriam encontrar e queriam debater e demonstrar que Jesus era o Cristo. Mas notem, de noite eles saíram. E de noite saíram porquê? Por causa do tumulto, por causa daquilo que estava a acontecer. Temeram pelas suas próprias vidas e não só, também pelas vidas daqueles que os alojavam e que estavam com eles. Não? É interessante o verso 11 aqui. Ora, estes eram mais nobres do que os de Salónica, porque receberam a palavra com toda a avidez. E se os irmãos quiserem uma boa ilustração para a avidez, pensem numa esponja seca, onde se começa a colocar pingos de água. Absorve, 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 absorve. Então esta ideia de avidez, cheios de sede, da água viva, cheios de fome do pão da vida, não é? Com avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. E esta prática dos bereanos é de facto interessante e deve ser a nossa prática. Ou seja, eu não quero, em tempo algum, em circunstância alguma, que os irmãos simplesmente bebam aquilo que eu estou a dizer sem examinarem a Escritura e ver se é assim. Nós recebemos a palavra. Alguém nos ensina alguma coisa. Mas nós precisamos de confirmação. Precisamos de certificar-nos de que é mesmo assim. Que aquilo que alguém está a dizer tem fundamento. E os cidadãos de Bereia estavam interessados, muito interessados, mas também tinham a capacidade crítica de examinar, de, como nós dizemos matematicamente, pôr 2 mais 2, para ver se era 4 ou não, ou qualquer outra coisa. Então, eles faziam esse escrutínio, procuravam tirar dúvidas, não é? Verso 12, de sorte que muitos deles creram. Então, quando as dúvidas foram retiradas, quando tudo foi esclarecido, quando aquele exame feito ficou claro, eles creram. Bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. É interessante, não é? O que aconteceu em Bereia já tinha acontecido em Tessalónica, exatamente, digamos, no mesmo estrato social e com o mesmo género, não é? Não foram apenas os homens, foram também as mulheres, e mulheres de alta posição. Não é? Mas logo que os judeus de Salónica souberam que também em Bereia era anunciado por Paulo a palavra de Deus, foram lá para agitar e sublevar as multidões. Imediatamente os irmãos fizeram sair Paulo para que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas e, tendo recebido ordem para Silas e Timóteo, a fim de que estes fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E nós vamos partir de novo para 1 Tessalonicenses. Isto, meus irmãos, é aquilo que eu creio que está inserido no versículo 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. Nesta parte aqui, pelo que não podendo mais suportar o cuidado por vós, achámos por bem ficar sozinhos em Atenas. E Paulo ficou sozinho em Atenas, mas quem é que ficou para trás? Silas e Timóteo. Porque Paulo queria que houvesse acompanhamento,
Que todo aquele trabalho feito não fosse agora completamente arrasado, destruído pela intervenção dos judeus incrédulos. Silas e Timóteo, assim, ao de leve, ficaram por lá e foram discipulando, foram de algum modo mantendo aqueles num low profile, como se costuma dizer. Paulo era de facto um homem de frente, não é? Que levava tudo adiante. Mas Silas e Timóteo eram homens que nós encontramos na Escritura mais, um papel mais secundário, é certo, mas também mais calmo, mais de acompanhamento, não é? Eram os infiltrados, podemos dizer, e por isso mesmo puderam ir continuando o trabalho, não é? Verso 2. E enviámos Timóteo por causa de quê? Verso 1. Não podendo mais suportar o cuidado por vós. Portanto, enviaram Timóteo para procurar saber o que é que estava a passar. E depois, o que é que ele diz acerca de Timóteo? Timóteo, nesta altura, já não era apenas um jovem. Era um jovem que, pronto, naturalmente, ele coloca aí nosso irmão, sim, até aí, podia ser jovem ficar, mas diz, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo já considerava Timóteo, de facto, como sendo um ministro, a quem podia confiar. Vamos ver em 1 Coríntios, e ele foi para vos fortalecer e exortar acerca da vossa fé. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 10. Já na carta, nesta primeira, aos Coríntios, Paulo atesta também e marca a posição de Timóteo, como sendo alguém que está na obra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 10. Ora, se Timóteo for, e lá está Paulo a dar indicação de que Timóteo era o seu, ou pelo menos um dos seus enviados, não é? Vede que esteja sem temor entre vós, apesar de ser jovem. Não o trateis com falta de respeito, não é? Porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. É evidente que Timóteo não tinha a estatura espiritual e de conhecimento, de mestria que Paulo tinha, mas era alguém que trabalhava na obra do Senhor do mesmo modo que Paulo, não é? Então, por isso mesmo, devia ser considerado. E o verso 11 deixa isso muito claro. Portanto, ninguém o despreze, mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, pois o espero como com os irmãos, não é? Então aqui temos, uma vez mais, numa outra circunstância, e houve outras mais, Timóteo a ser enviado para uma missão. E essa missão, no caso, e voltamos a Tessalonicenses, no caso de Salónica, essa missão era para fortalecer e exortar acerca da vossa fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Essa última parte é importante, a missão que Paulo entregou a Timóteo. E o verso 3. E o verso 3, uma vez mais, revela as preocupações do apóstolo. Para que ninguém seja abalado por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Quando nós, ou quando os crentes em Tessalónica, igreja que nasceu no meio de grande tribulação, ouviam que Paulo estava a ser perseguido, que Paulo não estava bem, que Paulo tinha a sua vida constantemente em perigo, naturalmente que se poderiam sentir muito preocupados e até abalados. E Paulo procura assegurar-lhes exatamente isso. Não se preocupem, não temais por mim. Eu estou bem. E de certo modo, todas estas tribulações que acontecem, eu já estou preparado para elas, porque o Senhor assim determinou, assim já preveniu, não é? Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Vamos ver duas passagens. A primeira, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. E ele escreveu assim: porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como aos homens.
Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós desprezíveis. E isto também mostra aquilo que era, por assim dizer, o objetivo do apóstolo. Ele queria tornar aquelas pessoas, e começando do fim para o princípio nesta sequência, ilustres, fortes, sábios em Cristo. Ainda que ele ou os apóstolos fossem desprezíveis, fossem fracos, fossem loucos. Mas o que importava era o resultado final. E o resultado final era a elevação daqueles que ouviam o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Mas ele diz aqui, Deus já nos colocou como condenados à morte. E, meus irmãos, de facto, olhando para aquele primeiro século, e a própria advertência, posso dizer assim, de Jesus aos seus discípulos: se a mim me perseguiram, os irmãos completem, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Não é maior o mestre que o seu Senhor. Não é? Se a mim me fizeram, também vos farão a vós. Não é? Portanto, era uma condição. E os apóstolos já estavam preparados para isso. Claro, estavam preparados para isso, notem. Não naquelas horas entre a crucificação e a ressurreição. Nessa altura parece que nenhum deles estava preparado para isso. Pois não, meus irmãos. Pedro negou, Tomé duvidou, os outros, cheios de medo, fecharam-se, trancaram-se. Mas que depois que Jesus ressuscitou e lhes apareceu, então como que todas aquelas energias vieram e foram suficientes para os manter na linha da frente, sem medo. Mas mesmo assim é interessante. Esperareis em Jerusalém até receberdes o Espírito Santo. A virtude, o poder do Espírito Santo. E então ser-me-eis testemunhas onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins do mundo. E o que é curioso é que os apóstolos receberam o Espírito Santo naquela altura. Foram testemunhas em Jerusalém, muito, na Judeia sim, mas daí não passaram. A igreja de Jerusalém cresceu tremendamente, até que chega a um ponto em que era a altura de virar os acontecimentos, de deixar de olhar muito para dentro e começar a olhar para o mundo, onde era preciso fazer chegar o Evangelho. E os irmãos sabem, nessa altura, o que é que Deus mandou ou permitiu? Uma perseguição tremenda, que de certo modo teve a sua força, a sua magnitude, se podemos chamar de tipo de tsunami, em Estevão. Foi apedrejado até à morte, não é? E o que é que, em consequência disso, o que aconteceu? Gerou-se uma perseguição de tal ordem que os cristãos que estavam em Jerusalém, e eram dezenas de milhares, acabaram por sair. Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas também não por muito mais tempo. Acaba por se lhe juntar aquele Saulo de Tarso, convertido a Jesus, e que se transforma em Paulo, apóstolo Paulo, e que depois vai desencadear viagens missionárias e que realmente vai encorajar e levar. Não se ouve mais falar dos outros apóstolos ao fim de algum tempo, porque eles também seguiram o seu curso e, podemos dizer, encontrando aqui como condenados à morte, mas anunciando o Evangelho tal como Cristo lhes tinha anunciado. Uma outra passagem que eu quero ver com os irmãos a este propósito é 1 Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2, ou verso 12. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. E ele aqui está a dizer que é como que um alerta. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. E vamos pegar um pouquinho mais atrás. Acho que a frase começa no versículo 10 e diz assim. E reparem, Paulo está a escrever a Timóteo. E diz-lhe assim: Tu, Timóteo, porém, tens observado a minha doutrina,
procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e aflições, quais as que sofri em Antioquia, em Icónio, em Listra. Quantas perseguições suportei e de todas o Senhor me livrou. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não é? Portanto, Paulo está a dizer, não penses que vai ser de outro modo. Aqueles que são crentes e que querem viver piamente padecerão perseguições. Podem ser suaves, como nos dias de hoje, no mundo ocidental. Podem ser dolorosas, mortíferas, até, como nos dias de hoje, no mundo islâmico radical. Mas aqueles que querem viver piamente padecerão isso. Vamos voltar a 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 4. Pois, quando estávamos ainda convosco, de antemão vos declarávamos que havíamos de padecer tribulações, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não é novidade. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber, e agora tem objetivamente aquilo que era a grande preocupação do apóstolo Paulo e que no início desta lição os irmãos mostraram logo. Mandei saber o quê? Da vossa fé. É a vossa fé que me interessa. É a vossa fé que me preocupa. Receando. E os irmãos vejam como às vezes esta é a preocupação dos pregadores ou a preocupação dos pastores. Será que o nosso trabalho, feito com amor, com dedicação, às vezes debaixo de tribulação, não é em vão, não é vão? Ou seja, não há um resultado visível na hora em termos de alguém que aceita o Senhor Jesus, de alguém que vai crescendo na fé, mas depois o diabo, o tentador, vem e rouba isso. Essa é a preocupação. E é a preocupação, digamos, de todos aqueles que realmente têm como grande interesse a obra do Senhor, não a sua obra. Mas a obra do Senhor continua, prossegue para além dos servos do Senhor. Aquilo que nós temos estado a fazer ao longo destes anos é ou tem que ser, meus irmãos, alguma coisa que vai continuar. Quer os irmãos continuem aqui, nesta igreja, reunindo neste lugar, com este pastor ou com outro que venha depois, quer vão para outro lugar, porque aquilo que é importante, aquilo que é o objetivo de tudo aquilo que nós fazemos é o quê? É a vossa fé. É o crescimento da vossa fé, a permanência no caminho. Os irmãos lembram-se do tema da nossa igreja no ano passado, permanecer. Permanecer em Cristo, permanecer na igreja, permanecer no caminho, permanecer no amor, permanecer na palavra, permanecer. Porquê? Porque nós somos tentados e podemos ser induzidos a desviar-nos do caminho. Momentaneamente que seja, a deixar que a nossa fé seja enfraquecida. Mas não pode acontecer, não é? Então Paulo de facto estava, e é interessante que ele usa na última parte deste versículo, essa expressão, tornado inútil. Tanto esforço, para quê? Tanta perseguição, tanta tribulação, para quê? Se tudo aquilo que foi feito, o diabo leva. E meus irmãos, este tentador aqui, podia não ser, digamos, apenas o diabo de uma forma espiritual a roubar, a lançar a confusão e a tirar aquilo que estava lá, na mente e no coração. Ainda que Jesus, e os irmãos recordam-se da parábola do semeador, não é? A semente é lançada. E, em alguns casos, foi num terreno que até começou a brotar, mas depois foi amarfanhado, foi sufocado pelos espinhos, ou ficou nos pedregais e não teve raiz para... E Jesus depois explica. O tentador vem e lança confusão, lança problemas. Ou falta a raiz e aquela planta acaba por definhar e nunca vai dar fruto. Então é preciso lavrar aqui, limpar a terra, para que a semente seja lançada em boa terra e então possa produzir. E mesmo assim,
nem toda produz da mesma maneira, nós sabemos dessa parábola. Temos 5 minutos apenas para terminar aqui. Vamos então ao restante dos versículos. Verso 6. Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé. Meus irmãos, como isto devia ter alegrado o coração do apóstolo Paulo naquela altura. Ele ficou feliz. Os irmãos sabem, o meu telefone telemóvel está ligado normalmente 24 horas. Sobre 24. Só quando a bateria falha ou que desliga mesmo e eu não posso recarregar. Tenho recebido chamadas de irmãos às mais diversas horas. Não estou aqui a apontar para nada. Mas mesmo quando são horas assim já mais adiantadas, ou numa altura em que eu estou, digamos, um bocado apertado com alguma coisa, e vem uma notícia tão agradável, meus irmãos, é um alívio tremendo. É uma coisa que nos deixa aliviados, não é? Que nos dá satisfação. Quando a notícia, pelo contrário, é negativa, porque é uma doença, porque é uma situação meio trágica, seja a que horas for, o nosso coração fica apertado. Acontece comigo, acontece com cada um de vós, não é? Então, quando as notícias são boas, nós parece que crescemos, não é? Elevamos. Mas quando as notícias de facto são difíceis, deixam-nos meio abatidos, não é? Independentemente da hora. Boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Reparem, 2 características que nós encontramos lá no capítulo 1 desta mesma carta e que fazem desta igreja uma igreja modelo, uma igreja exemplar. Vossa fé, não é? Dizendo que sempre nos tendes em afetuosa lembrança, anelando ver-nos, assim como nós também a vós. Anelar não tem a ver com o dedo onde colocamos o anel, mas é um desejo intenso, uma vontade muito grande de voltares a ver o apóstolo. Verso 7. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós pela vossa fé. E eu penso que esta palavra consolo aqui, consolados, deixou o apóstolo Paulo primeiramente aliviado, como se lhe tivessem tirado um peso muito grande de cima. E consolado, naquele sentido de que, afinal, valeu a pena. Afinal, não foi inútil. Afinal, todo aquele esforço, todo aquele sofrimento, toda aquela tribulação, teve o seu resultado. E ainda está aí. Valeu a pena. Não é? Isso traz consolo. Ficamos consolados acerca de vós pela vossa fé. É curioso, Paulo não faz qualquer referência às tribulações ou perseguições que poderia estar a haver para esses mesmos crentes em Tessalónica. Mas, havendo fé, essa fé seria suficiente para suportar o quê? Todas as perseguições, para aguentar tudo. Porque, meus irmãos, quando não há fé, a mais pequenina coisa é suficiente para nos derrubar. Mas a fé dos crentes em Tessalónica era de tal modo forte, continuava ao fim destes meses, que o apóstolo Paulo se sentia consolado e mais tranquilo. Não, contudo, sem desejar ir ter com eles, não é? Porque havia ali uma relação muito afetuosa, sem dúvida alguma. Verso 8. E o verso 8 é uma frase curta que nós temos aí, mas que expressa muito bem este sentimento. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Vejam esta causa e efeito. E ele começa pelo efeito e depois diz a causa, não é? Se vós estáis firmes no Senhor, este se é retórico, é enfático. Ele não tem dúvidas, porque o relatório que veio já confirmou isso. Vós estáis firmes no Senhor, então porque vós estáis firmes no Senhor, eu já vivo. Às vezes, meus irmãos, as nossas preocupações parece que nos matam, ou pelo menos consomem-nos, não é? E Paulo estava como que consumido por essa preocupação, porque era das igrejas mais jovens que Paulo deu à luz, por assim dizer. Ele esteve em Atenas e não há registro de alguma igreja em Atenas. Há registro
ainda que fugaz, de uma igreja em Bereia. Mas em Atenas não. Em Corinto, Paulo já tinha estado. E depois vai estar um tempo e vai fortalecer aquela igreja. Mas, digamos, Tessalónica era, de facto, o último lugar onde Paulo tinha estado e que tinha havido resultados e que ele queria confirmar-se e estar tranquilo quanto à sua permanência. E então, para ele, estas notícias como que o trouxe à vida, como que lhe regenerou e revigorou todas as forças. Verso 9. Pois que a ação de graças, ou seja, tudo já supera, que ação de graças podemos render a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do Senhor. Vejam, o gozo, a alegria, o regozijo, alguma coisa que transborda. Por causa de quê? De que o nosso trabalho não foi em vão no Senhor, não é? O nosso trabalho não foi em vão no Senhor. Há 100 anos atrás, com a chamada Revolução Bolchevique, de facto gerou todo o comunismo, não é? Mais adiante, as igrejas foram proibidas. E aquilo que aconteceu foi que houve igrejas secretas na Rússia durante muito tempo, porque elas não se poderiam reunir, os seus templos tinham sido confiscados. E, de facto, houve uma repressão muito grande. Eu também temo que, de facto, na Rússia possa estar em causa a liberdade religiosa. Sem dúvida alguma. Não é que nós concordemos com a doutrina das Testemunhas de Jeová, mas o que está em causa é a liberdade de anunciar a sua própria fé e de viver a sua própria fé. É isso que está em causa, é o motivo. Portanto, os irmãos têm aí mais um exemplo, obrigado Sónia por lembrar isso, eu li também, mas não me lembrei agora, daquilo que está a acontecer nos dias de hoje. Não foi só naquela altura, nos dias de hoje, não é? Por todo o mundo isso está a acontecer. Ora bem, só terminar, porque o meu tempo passou, verso 10. Eu vou deixar os outros versículos para a semana, mas o verso 10, como faz parte de um todo e fecha-nos aqui, eu acho que é importante considerarmos. Rogando incessantemente, de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Ou seja, Paulo reconhecia que os crentes de Salónica converteram-se com base na fé. Permaneciam firmes na fé, mas podiam ainda ter mais fé. Quando ele diz suprir o que falta da vossa fé. E esse suprir o que falta da vossa fé, eu vou deixar que os irmãos pensem em casa o que é que poderá ser. E que façam assim também. Se Paulo disse isso aos Tessalonicenses, suponham que o nosso pastor está a dizer-nos isso a nós. O que é que para mim, e os irmãos pensem individualmente, cada um de vós, o que é que para mim falta para, ou melhor, o que é que eu preciso mais para suprir a minha fé? Fiz-me entender na questão? A vossa fé é suficiente, os irmãos não precisam de mais fé? Ou a vossa fé pode ser suprida em quê, como, de que maneira? Vamos deixar isso para a semana.